Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as propostas e atividades das semanas 1 e 2 do PET 4 de vocês. Venham comigo! Nessas semanas, nós veremos um pouquinho sobre o texto icônico verbal. Então, antes de conceituar o texto icônico verbal, é preciso relembrar algumas definições. O que seria a linguagem, né? A linguagem é aquele recurso que o ser humano utiliza para se fazer representar. Então, a linguagem, gente, é toda forma de comunicação. Pode ser um gesto, um olhar, uma imagem, um símbolo, uma palavra. Tudo isso é uma forma de comunicação. Nós temos a linguagem verbal, que utiliza somente a fala, escrita, palavras. E nós temos a linguagem não verbal, que utiliza gestos, imagens e símbolos. Nós temos também, gente, os textos multimodais, que são aqueles que utilizam mais de um modo de representação da realidade. Então, ele pode utilizar mais de uma linguagem dentro do seu texto. E nós temos o ícone, que é um elemento que representa o objeto por similaridade. Então, ele é um símbolo, né? Textos icônicos são aqueles que possuem elementos não verbais, visuais, como imagens e símbolos. Dadas essas conceituações, chegamos ao conceito de texto icônico verbal, que vai ser aquele que combina, em sua formação, imagens e palavras. Para compreendê-los, não basta ouvi-los, já que precisamos captar parte do seu sentido pela visão. Com a internet, esses gêneros estão em alta, já que, por ser um suporte que demanda compreensão rápida, as imagens ajudam bastante nesse processo. Então, as imagens têm aquele efeito de chamar a atenção e elas conseguem fazer com que a gente compreenda mais rapidamente o que está sendo colocado. Aqui eu tenho um texto, né? Depois nós vamos comentar sobre ele. Enquanto servia o café, quente e forte, sentada à mesa de uma alameda parisiense, observava a mulher sentada à mesa próxima às margens do rio. Parecia uma figura solitária, assim como ele, tendo por companhia apenas seus pensamentos e seu chá. A mulher experimentava calmamente a bebida, como se por ela não esperasse nenhum compromisso, como se não houvesse horário a cumprir ou qualquer outra obrigação diária. Assim, ele permaneceu por uma soma indefinida de tempo, imitando a placidez da figura feminina que observava. Acreditou que por ele o relógio também pudesse esperar, como se não houvesse nada além da própria contemplação da vida. Então, aqui nós temos um texto descritivo, né, que sem a imagem vai demandar um maior tempo para que a gente entenda o sentido dele, né? Mas aí com essa imagem aqui fica muito mais claro, né? Ele está ali tomando um cafezinho, observando a mulher que está um pouquinho distante dele ali. Bom, gente, aqui eu tenho um exemplo de um texto icônico verbal e como ele pode ser explorado, né, no Enem. Então, aqui nós temos um gráfico, né? E esse gráfico utiliza, né, linguagem verbal e não verbal. E por meio das informações que são colocadas aqui, é que nós vamos responder a questão solicitada, tá? Então, no gráfico em questão, a linguagem verbal e não verbal tem como intenção mostrar o que para o leitor? Então, aqui, se vocês voltarem ao gráfico, vocês vão perceber que há duas informações principais. Primeira, que é o aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008 das pessoas acima de 60 anos, que foi no total de 44%, sendo que na população brasileira no geral, apenas 28% resolveram se casar. E uma segunda informação, que a população com mais de 60 anos que está no mercado de trabalho. Então, houve um aumento nessas duas frentes aí, aumento dos casamentos das pessoas acima de 60 anos e aumento de pessoas de 60 anos que estão trabalhando. E a partir disso daqui é que vem as alternativas. A gente tem que procurar aquela alternativa
que é condizente com o que está sendo informado no gráfico. Então, são assim, questões desse tipo, né, que são cobradas no Enem, são cobradas em avaliações externas, etc. E aqui, gente, no PET de vocês aparecem alguns gêneros que contêm o texto icônico verbal. O primeiro deles é um relato de experimento científico, que tem a função comunicativa de apresentar etapas de um experimento, os dados obtidos e as conclusões, né? Então, aparecem três elementos principais. As etapas do experimento, o que foi feito para fazer esse experimento, quais são os dados obtidos e as conclusões. Para isso, é importante detalhar a sequência dos procedimentos, e nesse contexto entra em cena materiais a serem utilizados, manuseio adequado de cada um deles, descrição detalhada de cada etapa, e também, aliados a uma estrutura de texto, né, reúnem-se outras características, que são a objetividade, a precisão, a clareza, frases curtas e impessoalidade. Então, aqui há todas as características desse tipo de texto. Aqui nós vamos ter um exemplo, né, desse tipo de texto, que é uma experiência com a panela de pressão. Então, aqui vem colocando como que foi feita essa experiência, né? Olha lá. E aqui, né, dentro do texto, né, nós vamos ter também uma imagem. Observem aqui a imagem, né? Então, além de contar o que está acontecendo ali, né, como que está sendo feito o experimento, ainda vem uma imagem para mostrar exatamente como foi feito o experimento. Então, aí tem o texto termina aqui, né? E aí vem algumas questões. Qual é o objetivo dos 5 parágrafos apresentados no texto? Então, se vocês voltarem lá nas características do texto, do relato, né, de experimento científico, você vai ver para que esse texto foi escrito, né? Então, ele vem contando como que foi feito o experimento, quais os dados foram obtidos e a que conclusões foram chegadas, né? A que conclusões o observador chegou, certo? A que conclusões ele chegou. Nos 2 últimos parágrafos existem advertências claras ao leitor, né? Quais palavras expressam essas advertências? Então vem aqui, cuidado ao abrir a panela, pois é muito mais grave que se queimar com vapor do que com água à mesma temperatura. Né? Então vem aqui trazendo essa advertência. Então vocês vão ver dentro desse texto quais as palavras que expressam essas advertências, né? Letra B. Caso essas advertências fossem escritas no imperativo, modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação, o tom do comando seria mais suave ou mais direto, mais decisivo? Então, provavelmente, né, se fosse utilizado no modo imperativo, seria muito mais direto, mais decisivo e menos suave, né? Porque aí você estaria dando uma ordem. Número 3. Qual é a função do termo figura 37? Então, por que foi colocada aquela figura no meio do texto? Então, foi para exemplificar como foi feito o experimento, né? Para facilitar a compreensão daquele que está ouvindo, né? Você considera fundamental o uso da imagem no texto 1? Por quê? Então, acho que a imagem realmente é importante, né, para deixar mais claro para o leitor o que foi feito, né? Bom, depois vem o outro gênero, que é a tirinha, né, que é uma narrativa breve, criada pela combinação de texto e desenho, que se caracteriza por apresentar um desfecho inesperado, produzindo um efeito humorístico, né? E as tirinhas podem expressar um olhar crítico para comportamentos humanos, abordar questões de natureza político-social ou explorar personagens caricatas. Então, aqui nós temos o exemplo de uma tirinha, né?
olha lá, ó, preciso aprender a controlar esses impulsos. Então ele olha para o martelo, teve um impulso, quebrou tudo e depois ele se sente arrependido. Que função tem as imagens do texto 2? Então, para que servem as imagens ali, né? Então, se vocês voltarem aqui, ó, então tá contando uma história, né? E essas imagens vão facilitar a maneira, vão facilitar o entendimento, né, do leitor, né? As imagens do texto 2 têm o mesmo objetivo que as do texto 1. Então, qual que era o objetivo de apresentar uma imagem no texto 1 e qual que era o objetivo de apresentar a imagem no texto 2? Esses objetivos são os mesmos? Aí vocês vão pensar para vocês poderem responder. Na semana 2, né, vem falando um pouquinho sobre a importância das imagens, né? As imagens dizem muito. Por meio delas é possível compreender ou ao menos ter uma ideia do sentido geral de determinados textos. Certamente você já deve ter notado que muito do sentido que conseguimos captar de certos textos advém da leitura de imagens e da própria organização de sua página. Então, falando da importância das imagens. E aqui vem o cartaz, que é um outro gênero textual, né? É um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Os cartazes estão por todo lado, né? Nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio, eventos, divulgação de produtos, manifestações, campanhas de conscientização em outros locais como cinemas, hospitais e escolas. Então, normalmente esse cartaz também, né, conjuga imagem e palavras e sempre está trazendo aí uma informação útil para as pessoas. Aqui nós temos um cartaz, né, na onda contra o plástico. Aí vem o quinto GBM, realizará em Canavieiras, segundo desafio, hashtag, sei que, 19 de maio, aí vem falando, né, informando sobre o evento, né? O texto 1 é um cartaz de um evento promovido pelo 5º Grupamento de Bombeiros de Ilhéus, que consiste na limpeza de uma área pública de visibilidade. Observando as informações fornecidas, qual é a finalidade dos cartazes desse tipo? Então, voltem ao cartaz para que vocês possam responder. Quando você escolhe um evento para assistir ou participar sem nenhuma informação ou recomendação, o cartaz pode ser decisivo na sua escolha. Por quê? Porque o cartaz vai trazer informações sobre o evento. Se é alguma coisa que te interessa, pelo cartaz você já vai ter você vai ter a possibilidade de escolha, né? Se você quer ou não participar desse evento. Aí depois nós temos outro gênero, que é a página inicial, página principal ou página de entrada, em homepage. É uma página de apresentação inicial de um site eletrônico e é comparada à capa de uma revista. A página inicial é um site ou página que pretende organizar as hiperligações e informações para o usuário quando inicia o navegador da web. A maioria das páginas iniciais começa com uma recepção e um pouco de informação sobre o site que integra, ou sítio, né? Então, aqui nós temos, né, uma página dessa, né, uma homepage. E aqui vem, né, sociedade e meio ambiente, e vem mostrando alguma coisa, né? Saiba como contribuímos para o respeito aos direitos humanos e desenvolvimento da sociedade.
vem falando alguma coisa do meio ambiente, vem falando alguma coisa das seleções públicas, etc. Então, nós temos aqui essa página. Aí vem a questão, né? O texto 2 é a página de abertura, homepage de um site. Você sabe para que serve essa página de abertura? Por meio da página de abertura é possível ter acesso a outras partes do site. A que partes do site da Petrobras você poderia ter acesso pela página de abertura? E se você quiser saber a história e estrutura da empresa, a que link recorrerá? Então ali há vários links e você tem de procurar essas informações lá, né? Então é só voltar à imagem que vocês saberão. Número 3. Na página há diferentes tamanhos de letras, algumas com cores diferentes das outras, com predomínio do verde e do azul. Esses recursos visuais da página servem para quê? Assinale a alternativa incorreta. Então aqui vocês vão achar a incorreta. Os elementos gráficos, diagramação, uso de cores e diferentes tamanhos de letras criam uma hierarquia informativa no texto. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, né? Então, quando eles querem chamar a atenção, eles vão aumentar o número da letra, né? Vão mudar a cor. Tudo isso para melhorar a informação, né? Para criar essa cadeia informativa aí. Letra B. No alto da página, o verde é um destaque para links e hiperlinks que devem interessar a maioria das pessoas que acessam o endereço eletrônico. Essa cor fornece identidade visual e a página é a cor forte do logotipo da empresa, distinguindo das outras. Então vocês vão lendo aqui as alternativas, gente, vão escolher qual seria a incorreta, né? Com relação a essa homepage. Bem, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Eu espero ter sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu vou deixando uma mensagem. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.